E nós vamos hoje trabalhar então marcas das famílias amigas de Deus. E o texto diz para nós: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Texto esse que, pelo menos nesse terceiro versículo, me lembro muito de 9 capítulos antes. Gênesis 3, a gente escuta Deus falando a Adão que ele errou e agora muitas coisas estarão diferentes no contexto da humanidade. E quando ele olha para Adão, olha para Eva, ele diz: olha, maldita é a terra por conta desse pecado que vocês cometeram. Vocês agora são responsáveis pelo erro de toda uma geração, de toda uma descendência. E a gente vê que ainda hoje nós somos culpados e corruptos desse pecado. Nós nascemos em pecado e vivemos ainda sob os efeitos do pecado. Mas Deus chama Abrão e diz: eu vou abençoar os que abençoarem você, eu vou amaldiçoar os que amaldiçoarem você, e por meio da sua atitude, por meio da sua vida, todos os povos da terra serão abençoados. Olha que diferença na fala de Deus em relação a Abrão, um homem que agora vai abraçar essa promessa e ser obediente a Deus para que essa promessa se cumpra. E esse texto relata o momento em que Deus chama Abrão e ele faz promessas. A forma dessa comunicação sugere algumas coisas para a gente, principalmente uma reflexão sobre as marcas das famílias amigas de Deus. A comunicação entre Deus e Abrão estava aberta, não havia impedimento, eles conversaram. Deus certamente que iria comunicar certas coisas a Abrão de forma específica, e Abrão olhava para essa vontade de Deus e se sentia aberto a receber a comunicação de Deus. Hoje muitos querem falar com Deus, mas nem todos estão abertos a ouvir a voz de Deus e as suas orientações. Então, a disponibilidade de Abrão de ouvir a voz de Deus e o conteúdo dessa comunicação é algo que faz a gente refletir acerca das marcas dessas famílias que são caracterizadas como famílias amigas de Deus. Em primeiro lugar, nessa noite eu quero chamar a atenção para a gente que nós devemos buscar comunicação constante com Deus. É bem verdade que às vezes a gente só se liga a Deus quando está em dificuldade. Estou em dificuldade, eu preciso falar com Deus. Eu estou em dificuldade, eu preciso orar mais. Eu estou em dificuldade, eu preciso estar aos pés de Jesus. Mas não pode ser somente na hora da dificuldade. Abrão vai mostrar para a gente que a comunicação deve ser constante com Deus. São muitas as situações que nós enfrentamos na vida, muitas, de todos os tipos, de diferentes complexidades, e muitas vezes nós precisamos falar com alguém, com uma pessoa, nem que seja para desabafar, colocar para fora tudo que está dentro do coração. A gente não pode ficar com aquilo tudo preso, então a gente procura alguém para falar. Há momentos em que a gente busca uma pessoa para estar do nosso lado somente para nos ouvir. A gente não quer que ela diga nada, que ela emita nenhum parecer, que ela nos julgue ou fale qualquer coisa, nenhuma orientação. A gente só quer que aquela pessoa ouça o que a gente tem para dizer. E a gente vai se sentir bem melhor com isso. Uma pessoa para nos ajudar a descarregar o peso do coração. É importante ter esse tipo de pessoa, porém a cada dia diminui o número de pessoas
confiáveis, pessoas que a gente realmente possa contar, pessoas com quem a gente possa compartilhar os anseios da nossa alma, sem que isso vire notícia minutos depois. Antigamente a gente falava, no outro dia vai sair no Jornal da Fofoca. Não, agora não precisa ser no outro dia, minutos depois pode estar em todos os grupos do WhatsApp. Eu entendo que nós precisamos, enquanto cristãos, ser essas pessoas confiáveis, ser essas pessoas com quem as pessoas contam, pessoas que ouvem mais do que falam, pessoas que são convenientes nos seus aconselhamentos, pessoa que você vai ouvir dizer assim: irmão, faça isso. Isso é o que um cristão verdadeiro faz. Aí você vai lá e segue esse exemplo. Não a palavra de uma pessoa que diz: ah, meu irmão, é assim mesmo, deixa para lá, faça pouco caso, não vá mais na casa dele, não converse mais, entrega a Satanás. São tantas as palavras de aconselhamento tolas que nós escutamos hoje, que absurdamente são pronunciadas por pessoas que se dizem cristãs, que a gente fica se perguntando: mas será que eu posso confiar nos irmãos? Será que a minha comunicação com os irmãos pode acontecer depois de ouvir tantas coisas? Mas nós precisamos ser as pessoas que são convenientes nos seus aconselhamentos, porque nós utilizamos a palavra de Deus. O aconselhamento do cristão é na palavra, não é na sua experiência. Ou faz isso que deu certo comigo. Não, faz isso porque a palavra diz que você faça. No entanto, eu também entendo que o maravilhoso conselheiro é Cristo. A gente pode procurar inúmeras pessoas, mas primeiro procure Cristo. Cristiano Borges esteve com a gente aqui há uma semana, exatamente no sábado, e ele tem uma canção chamada Clame, e ela começa dizendo: em vez de ficar contando os seus problemas para qualquer um, em vez de compartilhar os seus dilemas em qualquer lugar, clame, entregue a sua vida a Deus, fale com Ele. Ele está pronto para lhe ouvir, Ele está pronto para lhe receber, e Ele está pronto para lhe aconselhar da maneira mais correta. Então, o maravilhoso conselheiro é Cristo. Ele nos ouve atenciosamente, e imagine a graça de ter um ouvinte como Cristo, porque você tem nesse minuto mais de 4 bilhões de cristãos, seja de que ramificação for, fazendo ligações para Deus. Porque não dá para, na hora do desespero, esperar pela madrugada onde a tarifa é menor, tem que orar agora. E aí você ora e você pensa: mas espera aí, ele está atendendo 4 bilhões de pessoas, das 7 bilhões que existem no mundo. 4 dizem que confiam em Deus, 4 dizem que oram a Deus, 4 bilhões de pessoas se colocam na dependência de Deus. Será que Ele vai me atender? Aí você lembra do seu dia a dia, muitas vezes, onde você está numa fila de lotérica com 10 pessoas na sua frente, passa 1 hora e você não é atendido. Você se lembra do seu dia a dia quando você é o 12º no consultório médico e você passa uma manhã inteira para ser atendido. E você se lembra de quando você leva a sua moto, o seu carro para a oficina e a quantidade de problemas é tamanha que você perde o dia inteiro para poder resolver. Às vezes deixa lá, daqui a 2 dias vai buscar, daqui a 3 dias você pega. Aí você pensa na reforma da sua casa, daqui a 15 dias fica pronta. Não, mas eu queria agora. Não, eu só vou poder lhe atender daqui a 15 dias. E aí você lembra de Cristo, Ele lhe atende imediatamente. A sua oração só pode ser impedida por uma coisa: pecado. Mas ela é garantida por Cristo, que ouve atenciosamente e não se esquece de nenhum dos nossos pedidos, dos menores aos mais importantes. Até porque para Ele tudo é importante, relativo a nós. Nós não somos o centro da vontade de Deus, como alguns estão dizendo. Mas quando estamos no centro da sua vontade,
Ele faz questão de nos atender naquilo que é a sua vontade. Então nós buscamos o Senhor, nós fazemos os nossos pedidos e Ele se alegra imensamente em conceder a vontade do nosso coração, quando essa vontade é a sua vontade e quando nós estamos buscando acertar diante dEle. Ele se alegra com a conquista dos seus filhos, quando nós nos colocamos na sua dependência, sabemos que Ele é suficiente para as nossas vidas e conquistamos alguma coisa e devotamos a Ele a glória por isso. Ele se alegra com aquilo que a gente tem conquistado. Ele se preocupa com o andamento da nossa vida, mas numa linguagem bem nossa, Ele não debulha a nossa vida para os outros. Ele se preocupa com a nossa vida para nos incentivar e nos ajudar a permanecer de pé e fiéis a Ele. É por isso que Ele se preocupa com o que nós estamos vivendo. Reflita agora acerca do tempo que você tem destinado a falar com esse maravilhoso conselheiro. Nós temos separado tempo suficiente para derramar a nossa alma diante do Pai e descansar na sua providência? E aí eu me lembro também de outras palavras que Cristiano falou, dizendo, eu não gosto de usar a palavra correria porque ela se tornou moda. Todo mundo diz, eu estou correndo muito, é a correria do dia a dia, são as atividades do dia a dia, são as adversidades. Tem muita palavra para justificar a falta de tempo que você dá para conversar com Deus. São muitas as questões que surgem, mas nenhuma delas justifica a nossa negligência em orar. E aí, quanto tempo a gente tem separado? Depois a gente vai ver que não é quantidade, é qualidade. Nós temos investido tempo em oração pela salvação dos nossos familiares? Ou a gente só resmunga porque tem um tio que não é crente, é bem conveniente, quando vai para as festas da nossa família, ele bebe, fala alto, grita, bate na mesa. A gente tem orado por esse tio, para que Deus transforme a vida dele. A gente tem orado por aquela avó, por aquele avô, que por algum motivo até hoje não se dobrou aos pés do Senhor, e ainda continua perguntando se você vai fazer a primeira comunhão, se você vai acender uma velhinha, para são isso, são aquilo outro. Você tem orado por aquele vizinho barulhento, chato, que incomoda a sua vida, perturba a sua paz, mas ele pode muito bem ser alvo da misericórdia de Deus? Ou você simplesmente tem estourado quando começa a escutar aquelas músicas terríveis? Quando você escuta os gritos do outro lado? Você tem orado pelas pessoas que moram em sua casa? E por mais que uma ou outra diga que serve ao Senhor, você tem visto claramente que ainda precisam de um novo nascimento? Porque infelizmente existem ainda muitos que dizem, eu sou crente, mas passa longe de uma crença verdadeira. Eles são crentes no Natal, são crentes na Páscoa, são crentes em dias festivos. No aniversário da igreja, fatalmente estarão aqui, mas nos outros dias, eles não querem compromisso com esse Deus que nos ouve, que fala conosco, que interage conosco e espera diariamente que você separe um tempo para Ele. Porque você separa para tudo, tem que separar para Ele também. Nós temos investido tempo em oração pela harmonia da nossa casa. Nesse tempo de pregação, de ministério itinerante, eu já me deparei com muitas pessoas que chegavam para mim e diziam, olha, ore pela minha casa. Até hoje eu recebo mensagens, seja no privado do WhatsApp, seja no Messenger, seja de outra forma, dizendo, ore pelo meu casamento, ore pelo meu filho. Eu recebo colegas de trabalho que dizem assim, na minha casa só a graça, ore por mim, eu estou precisando. E aí eu muitas vezes, quando possível, pergunto, como é que está? Dias depois, um mês depois, alguns respondem, alguns não.
Aqueles que respondem dizem: graças a Deus, eu estou orando, você está orando, outras pessoas estão orando e Deus está fazendo milagre. Aqueles que não respondem, eu só tenho uma conclusão: não oraram, só pediram, não querem colocar as suas vidas diante de Deus, querem que outros tomem uma responsabilidade que é nossa. A responsabilidade de orar pela minha família é minha. Eu posso pedir oração, obviamente, pela minha família para outras pessoas, mas a primeira responsabilidade é minha, porque a minha vida depende disso, a harmonia da minha família depende disso, da minha atitude de orar por ela. É muito fácil você querer que tudo dê certo na sua casa, mas você não dobra os seus joelhos para orar pela sua família. Aí você pede para outras pessoas, as pessoas vão orar, com certeza vão orar, mas você está orando? Então Deus está observando tudo isso, Ele está observando a sua atitude em relação a essa busca. Eu não estou buscando, mas fulano disse que ia orar por mim. Eu não estou buscando, mas pastor fulano vai orar por mim. Eu não estou buscando, mas o pessoal do grupo disse que ia orar por mim. Então eu já estou coberto de oração, mas você não tem buscado. Do mesmo jeito que a salvação é individual, a oração é individual. A oração de A não cobre B, a oração de B não cobre A. Nós precisamos estar em oração também pelo progresso da nossa igreja. Quero ver a igreja daquele jeito assim, cheia de pessoas louvando a Deus. Eu quero ver a igreja linda, florida. O que é que você tem feito em oração pela igreja? O que é que você tem dito a Deus em relação à sua igreja? Senhor, abençoe a minha igreja. Nenhuma igreja é perfeita. Abençoa a minha igreja, com as suas imperfeições, com as suas limitações, com as suas dificuldades. Abençoa a minha igreja. Abençoa a liderança da minha igreja, abençoa os irmãos da minha igreja. Faça com que tudo que seja feito lá seja pensado para a tua honra e glória. E isso basta. O Senhor é quem vai dar o crescimento, o Senhor é quem vai dar o progresso dessa igreja. Negligenciar uma ferramenta tão importante não é prudente para as nossas vidas. Eu passo dias e mais dias e eu olho assim e digo: o que eu fiz durante esses últimos 7 dias? Do dia que nós tivemos o chá para cá, o que foi que eu fiz? O que foi que eu aproveitei dessas 168 horas que Deus me deu? Eu devo ter dormido pelo menos uns 50. Eu devo ter trabalhado mais 40. Só está sobrando 78. E nesse meio dessas 78 horas que me sobra depois de dormir e trabalhar, o que eu fiz? Quantas horas eu orei? Quantos minutos eu orei? Vamos ser mais econômico, quantos segundos eu orei? Porque às vezes não demora 10 segundos. Senhor, abençoe essa comida aqui em nome de Jesus, amém. Senhor, muito obrigado pelo dia, amém. O sono vence, o cansaço vence, a pressa vence, mas os problemas vencem muito mais. E é no momento que os problemas se avolumam dentro da família que a gente para e diz: opa, eu trabalhei muito, mas não orei. Eu dormi muito, mas não orei. Eu falei com todo mundo na rua, mas não orei. Eu fiz minha feira, mas não orei. Eu paguei minhas contas, mas não orei. Eu viajei a lazer, mas não orei. Eu passei um bocado de tempo olhando para o mundo, para o vento, mas não parei para orar. E aí sobre isso, você não precisa parar para orar. Parar para orar é muito bom, mas você também pode orar em movimento. É a mesma coisa do parar para pensar. Você pensa andando, você pensa viajando, você pensa em todo momento, você está cheio de ideias. Então em todo momento você também pode orar por essas ideias, orar pelos pensamentos, pelos projetos que vêm à sua mente. É na oração, nessa busca da face e da voz do Senhor, que nós ouvimos as instruções mais certas e mais úteis
para o nosso viver. A gente pode ter a pessoa mais sábia do lado de casa, dentro de casa. Você pode ser a pessoa mais sábia que você mesmo conhece, mas você ainda assim vai precisar, e muito, da voz do Senhor. As instruções dele na sua palavra são as mais úteis e certas. É na oração que o coração que está cansado, aflito, vai encontrar calma e paz. Sinceramente, na oração feita da maneira que Deus assim ensina, eu nunca vi ninguém terminar uma oração e ficar mais chateado, ou mais enraivecido, ou mais preocupado do que antes que orou. Quando a gente ora, a gente sente paz, a não ser que a gente ore errado. Infelizmente, a palavra mesmo diz: vocês oram, pedem e não recebem, porque vocês não sabem orar como convém. Vocês pedem para os seus próprios deleites. E a gente pensa: meu Deus, como é que eu preciso orar? Me ensina a orar. E Ele ensina na sua palavra. E é nesses momentos em que a gente precisa entender que a oração tem como finalidade primeira a glória de Deus, o reconhecimento do seu poder e do seu senhorio, e depois o derramar de um coração sincero diante dele. Nós não podemos deixar de dedicar tempo para esse momento precioso em que Deus ouve a nossa voz e que nós ouvimos a voz dele. Ouvir a voz de Deus não pode gerar agitação, gera calma. Não pode gerar perturbação, gera paz. Mas isso quando você exercita o falar e o ouvir. Porque infelizmente tem pessoas que oram, mas elas só falam, e cadê que ela deixa Deus falar? Para um pouco, irmão, Deus vai falar com você. Descansa o teu coração. Não, mas é porque eu não sei se ele ouviu. Eu tenho que falar logo. Tem coisa que está aqui no meu coração que eu tenho que falar. Tem que ser agora. Calma, irmão. Fala com ele, mas sabendo que ele já sabe o que vai sair da sua boca. Ele já sabe o que está no seu coração. Ele vai ouvir a sua voz. Mas há um tempo certo de todas as coisas acontecerem. Ore com Tiago na mente. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Ore com 1 Tessalonicenses na mente, ore sem cessar, mas ore também com Eclesiastes 3 na mente. Tem um tempo para todas as coisas. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser esse ano, mas Deus vai responder. Famílias amigas de Deus estão em constante comunicação com o Senhor através da oração, seja suplicando, seja intercedendo, seja agradecendo por todos os benefícios e livramentos que Ele tem nos dado. E olha que são muito grandes os benefícios e os livramentos. Praticamente todo dia dessa semana eu saí para trabalhar e vi um acidente de trânsito. Praticamente todos os dias. Na rota que eu faço indo para o trabalho, nessa semana foram 4. Na rota que eu faço voltando para casa, foram mais 3. Exatamente o número de dias que tem uma semana. Desses acidentes, por obra da graça divina, nenhum teve vítima fatal. Mas muitos desses acidentes vão impossibilitar essas pessoas de estar trabalhando, de estar estudando, ou simplesmente de estar em casa cuidando das pessoas que estão por lá. Às vezes a gente pensa: eu vou ficar sem trabalhar, não vou ganhar dinheiro, porque eu estou acidentado. Pensa no dinheiro, não pensa na saúde, e não pensa em quem ficou em casa. Às vezes a gente diz: eu vou ficar não sei quanto tempo sem estudar. Ok, depois você recupera. Tem reposição, tem prova de recuperação. Se não der certo, você estuda de novo, você faz de novo aquele semestre da universidade. Não vai morrer por conta disso. Mas eu pouco vejo pessoas dizendo assim: eu me acidentei, como é que estão as coisas lá em casa? Quando nós confiamos no Senhor, nós não pensamos como estão as coisas lá em casa, porque eu sei que estão nas mãos de Deus, mas eu penso em quem ficou, se realmente confia em Deus como eu confio. E famílias amigas de Deus,
agradecem aos seus livramentos e entregam ao Senhor as suas vidas, porque confiam nele. E é o segundo ponto dessa noite: confiar no Senhor. O chamado de Deus para Abrão envolvia uma responsabilidade de liderar a família e conduzir essa família ao caminho que estava sendo proposto por ele. Quando ele diz: Abrão, sai da tua terra, você vai sair do local onde você está agora, você vai sair do meio dos seus parentes, e você vai sair da casa do seu pai, você vai para a terra que eu vou te mostrar. Olha o que é isso: é você estar no seu conforto, diante da sua família, cuidando dos seus interesses, e Deus dizer: você agora vai cuidar dos meus interesses, e você vai sair da sua casa, da sua parentela, da casa do seu pai, e você vai para a terra que eu vou lhe mostrar. Só que tem uma coisa: você vai sair liderando um povo. E ele diz: eu farei de você um grande povo, eu vou abençoar você. O seu nome vai ser conhecido por várias nações, você vai ser uma bênção. Eu vou abençoar os que abençoarem você, eu vou amaldiçoar os que amaldiçoarem você. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Que responsabilidade é ser canal de bênçãos para outros povos. Ser canal de bênçãos para dentro de casa já é difícil, imagine para outros povos, porque às vezes a gente é canal de outra coisa para dentro de casa. Quando a gente pragueja, quando a gente reclama, quando a gente não faz outra coisa a não ser dizer que nada presta, aí a nossa comunicação é só negativa. Mas Deus nos ensina a ter uma comunicação positiva quando nós confiamos no chamado que Ele nos dá. E o chamado que Ele deu a Abraão foi esse: ó, Abraão, você vai liderar esse povo, você vai conduzir esse povo. Aqueles que olharem para você e abençoarem a sua vida, eu vou abençoar também. Aqueles que amaldiçoarem a sua vida, pode ter certeza, eu estou protegendo você, eu vou amaldiçoar eles também. Por meio de você, através desse chamado que eu coloco no seu coração, todos os povos serão abençoados. Quando ele olhou para o que estava sendo dito, quando ele pensou nisso, ele deve ter tido a seguinte conclusão: para liderar, conduzir, guiar, eu preciso orar. Não dá para fazer tudo isso dependendo da minha força, eu preciso depender de Deus. E para liderar, conduzir e guiar as nossas famílias dentro do propósito de Deus, é necessário estar sempre em oração e confiar no poder do Senhor, na orientação do Senhor, no consolo do Senhor e na sua providência. Ah, mas é muito difícil fazer tudo isso, porque eu sei que se eu fizer aquilo que é certo, talvez o meu chefe me demita. Ele quer que eu faça algumas coisas erradas para que haja mais lucro, para que haja mais progresso da empresa. Eu tenho que ceder, senão vou perder esse emprego. E numa época como a de hoje, será que eu vou conseguir outro? Confie no poder do Senhor. Quem te mantém naquele local não é o seu patrão, é o Senhor. Confie no poder dele, para que você continue a ser uma referência na sua família, liderando, conduzindo e guiando. Como olhar para as orientações de Deus e dizer assim: meu filho, respire fundo, tenha calma, não é a hora de resolver, vai chegar o momento. E você diz: mas eu quero agora, mas eu tenho que resolver isso agora. Ele diz: calma, não é agora, é no meu tempo. E você diz: tudo bem, eu vou confiar. Confiar no consolo de Deus, dizer: Senhor, mas está doente faz 3 anos, mas está na cama faz 6 anos, mas não tem cura. Senhor, mas as dores são infinitas. Senhor, mas o que eu vou fazer quando essa pessoa partir? Confie no consolo dele, no consolo enquanto há a dor, no consolo enquanto há a doença e no consolo depois da morte. É somente Ele que pode dar consolo. Você pode ter 25 ombros amigos,
Nenhum é igual à palavra do Senhor. Confie na sua providência. Meu Deus, morreu meu marido, e agora, como vamos sustentar a casa? Quem sustenta a tua casa é Deus. Usava como instrumento o seu marido, mas continuará sustentando, mesmo sem ele. Agora você talvez seja um instrumento, e vice-versa. Talvez o marido diga: meu Deus, minha esposa faleceu, ela me ajudava tanto, e agora o que eu vou fazer? Viver você, os filhos e Deus. E vai ser tão bom como era antes, só que agora sem a presença daquela pessoa. A providência vem dele. Ai meu Deus do céu, eu tinha 2 empregos, perdi um, e agora como é que vai ser? As contas não param de chegar. A providência de Deus também não para de chegar. Às vezes você vive melhor da forma como está hoje do que da forma que você podia viver antes. Principalmente porque menos trabalho, mais tempo. E como a gente viu antes, dedique mais tempo de comunicação com o Senhor. E isso é muito mais importante do que o tempo que nós dedicamos para outras questões, principalmente do trabalho, que nos consome de forma tão terrível que às vezes a gente trabalha fora de casa e ainda leva esse serviço para casa e não tem como fazer outra coisa, a não ser trabalhar. Mas para o crente que entrega o seu caminho ao Senhor, as palavras incerteza e medo devem estar fora do vocabulário. Eu não sei o que é que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que é que vai acontecer daqui a 10 minutos. Eu não sei o que vai acontecer no segundo seguinte. Nem por isso eu tenho medo. Nem por isso isso é uma incerteza. Eu não tenho certeza do futuro, mas eu tenho certeza do que Deus vai fazer no futuro. Eu não sei o que a luz trará amanhã, mas eu sei que Deus estará comigo. Eu não sei o que vai acontecer com o progresso das coisas da minha vida, da condição que eu tenho hoje, mas eu sei que em tudo Deus estará me tranquilizando, me orientando, me guiando para o melhor. Em Deus nós temos a certeza de um presente seguro. Hoje você está aqui, o seu presente foi seguro, você conseguiu chegar até a casa do Senhor, você conseguiu vencer mais uma semana, a meia-noite vira mais uma semana, a 2ª de maio, o tempo corre depressa, o ano já está chegando na sua metade, você talvez tenha dito: eu ainda não fiz muita coisa em 2019, mas você já está agradecendo a Deus, porque você está passando por 2019 e muita gente já não passou. Essa semana uma pessoa saiu para passear de lancha com o marido, só os dois, tranquilos, não tinha nada que pudesse colocar medo naquelas pessoas. Eles não alimentavam a incerteza se voltariam ou não. Eles já teriam feito isso algumas vezes, mas houve algo que tirou a naturalidade, a normalidade daquele episódio. Ocorreu que a esposa caiu, o esposo foi tentar salvar, ele depois foi salvo, já por outra pessoa, ela não conseguiu ser salva. E agora o que eu vou fazer? O medo começa a tomar conta, é a incerteza. Casados há apenas 3 meses e meio. E agora? Em 3 meses eu virei do homem mais realizado do mundo por ter um casamento com a pessoa que eu tanto amava, para um viúvo de uma tragédia tão brutal. Ela foi arrancada dos meus braços pelas ondas de um mar muito revolto, e eu não tive condição de salvá-la. Talvez na cabeça daquele rapaz, ele diria: eu preferia ter ido e ela ter ficado. Mas o crente entende que os propósitos não são os nossos,
são os de Deus. Se ele ficou, Deus tem algo para que ele possa fazer. Se ela foi, Deus também teve algo na sua vida, preservando de outras questões. Chegou o dia, mas é difícil não ter medo quando não se serve ao Senhor. Talvez uma pessoa temente a Deus naquela hora se fechasse, orasse e dissesse: Senhor, a vida dela está nas tuas mãos, se for a hora, guarda ela contigo. Mas eu não vou murmurar, eu não vou ficar me revoltando, eu não vou gritar, eu não vou colocar a culpa no Senhor, eu vou simplesmente descansar no teu consolo. Nós em Deus temos um presente seguro e a certeza também de um futuro em que nós podemos não saber por quais caminhos nós vamos percorrer, mas nós sabemos quem nos guiará ao destino final. O que fazer quando nós temos em nossa família algo desafiador e complicado de decidir? Simplesmente ore. Ano que vem, vamos morar nessa mesma cidade ou vamos nos mudar? Ore. Ano que vem estarei aqui nessa igreja ou em outra igreja? Ore. Ano que vem vou estar trabalhando nesse emprego ou em outro emprego? Ore. Ano que vem vou ter um filho ou não vou ter um filho? Ore. Ano que vem eu me aposento ou espero mais um pedaço? Ore. Ano que vem eu vou fazer uma viagem ou vou juntar dinheiro para comprar uma casa? Ore. Amanhã eu vou levantar cedo e fazer uma caminhada ou vou aproveitar para dormir mais um pouquinho? Ore. Por isso, ore. Em tudo, ore. Deus é quem de fato orienta as nossas vidas para o caminho melhor. Entregue a sua vida e a da sua família nas mãos do Senhor e espere confiantemente que Ele fará o melhor. É isso que diz o Salmo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Por último, nós comunicando de uma forma constante com o Senhor e confiando nele, nós poderemos ser usados por Deus para abençoar outras famílias. Foi para isso que Ele chamou Abraão. Olha, em ti eu farei benditas todas as famílias da terra. Confiar de maneira irrestrita em Deus vai nos levar a estar sempre abertos a abraçar os planos dele. Deus quer que você vá para lá, mas você está pensando aqui hoje, e Deus está dizendo o tempo todo: olha, você vai para lá, meu plano para a sua vida é ali, não é mais aqui. E aí você diz: meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer ali? Eu não tenho nada para fazer ali, eu não quero ir para lá, eu quero ficar aqui. Mas se você estiver confiando de maneira irrestrita nele, você vai estar aberto a abraçar o plano de Deus, mesmo que não queira ir, mesmo que não entenda o objetivo de ir. O grande objetivo é glorificar Ele. E eu posso estar aqui, posso estar lá, posso estar na minha casa, e eu tenho que estar o tempo todo glorificando a Deus. É um exercício diário deixar de lado a nossa vontade e abraçar a vontade de Deus. Isso é diariamente. E isso é nas mínimas coisas. Pode parecer uma coisa tão boba, mas às vezes a sua vontade é comprar um balde de açaí, bem gelado, até a garganta começar a doer. Você come e a garganta começa a estourar de tanto açaí gelado que você comeu. Mas você satisfez aquela vontade de comer aquela sobremesa. Aí você prepara daquele jeito que você sempre sonhou, o balde inteiro. Aí você pega uma infecção pesada na garganta. Você tem uma faringite que nenhum antibiótico está dando resultado. Você passa 3, 4, 5 semanas e não consegue falar normalmente. É rouco o tempo todo, é tossindo o tempo todo, é a garganta doendo o tempo todo. E aí você diz: eita, 5 semanas que eu não consigo pregar, 5 semanas que eu não consigo cantar, 5 semanas que eu não consigo falar com as pessoas direito.
A vontade que você tinha era simplesmente se esbaldar naquele açaí. Talvez a vontade de Deus era que você deixasse o açaí de lado, mantivesse a sua saúde em dia e pudesse fazer tudo que agora você pensa que queria estar fazendo, mas na hora você não pensou. É um exemplo tão simples, mas mostra que é um exercício dia após dia, dizer: Senhor, se a tua vontade é essa, então me ajuda a colocar de lado as minhas vontades, as minhas preferências, para que eu possa fazer aquilo que o Senhor quer. Nós devemos nos conformar com a vontade de Deus e ser alvo do seu cuidado, da sua bênção e da sua provisão, que é o que de melhor nos pode acontecer. Mas eu estou sob os cuidados de uma pessoa muito grande na minha empresa. Agora sou eu e o supervisor, o tempo todo ali na mesma sala. Você não está no cuidado dele, não. Ele não pode cuidar de você. Ele não pode cuidar de você como Deus cuida de você. Mas meu pai me abençoou e eu agora vou poder casar, porque meu pai me abençoou minha relação. Não, você vai poder casar quando o seu pai lhe abençoar. Aí a coisa flui, porque a bênção de Deus é permanente. A bênção do pai terreno, talvez, na primeira raiva ele tira. Meu provedor não falha não. Toda semana ele chega lá com a feira, tá tudo certo. Para na porta da minha casa, deixa tudo que eu preciso. Eu sou muito feliz porque eu tenho esse provedor. Um belo dia o provedor começa a ter dificuldades. Já não começa a chegar toda semana. E você já não começa a ser tão feliz. E agora você talvez é que tenha que ajudar o provedor de antes. A provisão de Deus é que não falha. Isso quando nós olhamos famílias amigas de Deus que dependem da provisão por outras famílias. Famílias de missionários que começam no campo com todo o sustento. 3, 4, 5 meses depois, falha um ano depois, metade da manutenção está fora. 2 anos depois, eles estão vivendo pela graça e misericórdia de Deus. Nós precisamos confiar nele para ser usados para abençoar outras famílias. E aí a gente não vai falhar. Abraão recebeu a promessa de ter uma família abençoada, e nele serem abençoadas todas as famílias da terra. Deus fez dele uma grande nação. Tendo uma vida plena da bênção e da orientação de Deus, Abraão pôde abençoar outras famílias, sendo usado para o louvor e glória do Senhor. Uma vida plena de bênção e de orientação, as duas coisas. O que você gostaria que Deus fizesse com a sua família? Pense, reflita agora sobre isso. O que eu queria que Deus fizesse com a minha família? Que a salvação fosse concedida a seus filhos, se algum ainda não é salvo pelo Senhor. Que a cura fosse concedida a um parente seu amado, que agora está doente. Que a harmonia e o respeito voltassem e reinassem no seu lar. Ore ao Senhor, busque essa bênção, busque dele essa bênção. E quando essa bênção chegar, não deixe de orar, não deixe para lá. Agora está tudo certo na minha casa, eu agora posso descansar de orar. Eu tenho outras coisas para resolver. Agora meus filhos estão salvos, então eu estou tranquilo. Eu posso deixar de ir todos os cultos da igreja. Eu já fui demais. Olha, toda terça, sábado, domingo não dá. É muita coisa, eu estou muito ocupado. Agora que eles já entraram na igreja, eu vou dizer para eles que só no domingo à noite, e de 15 em 15 dias, que é para não cansar muito. Meu parente já foi curado, então está tudo certo. Agora eu não preciso mais orar
pelos enfermos. Eu agora vou só descansar. Deus já resolveu, então não vou mais orar por isso. Deus já restaurou as minhas relações familiares. Então agora eu vou ficar também tranquilo. Eu não vou mais orar pela minha família. Deus já restaurou a minha família. A minha família já é amiga de Deus. Cuidado para que a sua família seja apenas colega de Deus. Ela tem que ser amiga. Seu colega você vê às vezes todo dia. Seu colega de trabalho, seu colega de escola você vê todo dia. Mas você não tem intimidade com ele. Você não tem a compreensão dele para as suas questões internas. Você não tem a ajuda dele para as questões mais necessárias e urgentes do seu coração e da sua família. Isso você só tem de Deus. Então você tem que ser amigo de Deus. Ou seja, você tem que estar perto de Deus, estar íntimo de Deus e buscando a sua voz, a sua orientação o tempo todo. É muito interessante que hoje as pessoas pegam a frase do filme Deus não está morto e fazem como um mote da sua vida. Deus é bom o tempo todo. Aí todo mundo responde, o tempo todo Deus é bom. Você fala com Deus o tempo todo? Você confia em Deus o tempo todo? Para que você seja usado por Deus para abençoar outras vidas o tempo todo. Veja o que nós estamos refletindo nessa noite. Nós entregamos a nossa vida diante do Senhor e nos comunicamos com Ele o tempo todo. Senhor, é assim que o Senhor quer que eu viva? Senhor, é isso que o Senhor espera da minha vida? Senhor, qual é a tua vontade para mim agora? Dentro da tua palavra, para que local eu vou seguir? Qual o caminho que o Senhor preparou para a minha vida, para a vida da minha família? Diante disso, você deixa qualquer outra questão e diz, Senhor, eu confio no que o Senhor está dizendo para mim. Eu confio na tua orientação para mim, eu confio no teu consolo para mim, eu confio na tua providência. Faz o que tu quiseres. E aí eu vou ter totais condições de ser abençoador para outras pessoas. Porque a minha vida está realmente nas mãos dEle. É Ele que age através de mim. Não sou eu que vivo aquilo que quero viver. É Ele que vive em mim. Então ore ao Senhor. Busque dEle a bênção que você gostaria que Ele fizesse na sua família. Entregue totalmente a sua casa a Deus. Nós devemos nos considerar pessoas abençoadas. Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Mínimos detalhes. E é interessante como as coisas são. Às vezes a gente pensa que Deus não atua em coisas que são banais, que a gente considera como de pouca importância, mas Ele atua. Um belo dia, num culto de quarta-feira à tarde, aqui deve ser meio difícil marcar um culto para quarta à tarde, o sol deve estar muito forte nessa hora, mas lá em Campina Grande tem um culto chamado Hora Nona, quarta-feira à tarde, igreja congregacional, e ali muitas pessoas se reúnem de várias igrejas, culto aberto a todo mundo. E uma vez eu estava nesse culto e uma pessoa começou a falar sobre depender de Deus. E leu o texto, começou a pregar e contou uma experiência que teve. Eu achei muito interessante a experiência que aquela pessoa teve. De dizer que queria muito uma manga, mas não era época de manga. E aí ela disse, como é que eu vou conseguir comprar uma manga? Acho que no mercado nem tem. Mas não queria muita coisa, não queria, passando por aquela cidade, pregando em alguma igreja, não queria ser levado para um banquete, não queria ser levado para um restaurante, queria uma manga, coisa simples. Bom, a sua hospedagem não deu certo. Parece que as coisas não iriam dar certo durante toda aquela passagem pela cidade. Teve que ficar na casa de um irmão.
Ele disse, rapaz, eu não sou muito acostumado a ficar na casa dos irmãos, sou mais acostumado a ir para uma pousada, para algum local que fique mais reservado, mas tudo bem, eu vou. Chegou na casa desse irmão, serviu aquele jantar simples, mas que foi suficiente para alimentá-lo, antes de ir para o culto. E ele disse, mas não vá agora não, tenha calma que vem a sobremesa. É simples, mas é de coração. Foi tirado aqui de casa, do nosso quintal. Manga. Deus ouviu a oração daquela pessoa dizendo assim, Senhor, eu queria tanto uma manga, uma fruta. Mas Deus o colocou e transformou uma coisa desagradável, que é querer chegar num local e dizer, eita, aqui não vai dar certo, você vai ter que ir para outro. Já é um transtorno, mas transformou numa bênção para a vida dele. Era o desejo do seu coração. E Deus estava desejando também abençoá-lo naquele quesito que ele estava tão necessitado. Às vezes a gente não precisa de altas coisas, a gente precisa de coisas muito pequenas. Deus se interessa por elas também. Às vezes a gente não precisa buscar mais a salvação da nossa família, mas a oração pelo bem-estar deles precisa continuar. Às vezes a gente não precisa mais orar pela cura de um parente, mas a gente precisa orar pela manutenção da confiança em Deus por aquele parente. Não há um dia sequer que se passe sem que nós sintamos, experimentemos o agir renovador de Deus. Se a gente fosse olhar para o que fez durante essa semana, talvez a gente dissesse, eu não sei como é que eu estou em pé. Eu não sei como é que eu não estou dormindo assim, roncando, com o papo para o ar, a boca aberta, de tão cansado que eu estou. Deus renova todos os dias. Não só o meu vigor, não só a minha vitalidade, mas Ele renova a sua misericórdia sobre a minha vida. Não há um dia sequer que se passe sem a gente sentir o agir restaurador de Deus na nossa vida. Nós continuamos pecadores, mas Ele restaura a nossa vida todos os dias, para que esse pecado não tome conta do nosso coração e a gente não venha a magoar o seu coração, a entristecer o seu Santo Espírito. Não há um dia sequer que a gente passe sem experimentar o agir perdoador de Deus. Quantas vezes pessoas que nos conheceram há 10, 15, 20 anos dizem, é crente? Crente? Sério? Aí fez e aconteceu, agora é crente? E anda debaixo, com a Bíblia debaixo do braço? Não, é sério, você agora é crente? Eita, que qualidade de crente! Pois é, mas não há um dia sequer que a gente não sinta que de fato foi perdoado por Deus. Esse perdão é que interessa. A gente continua vivendo de uma maneira que faça com que esse perdão seja verdadeiro e que as pessoas um dia enxerguem, só pode ter sido perdoado, porque está totalmente diferente. Eu conheci de um jeito, mas hoje é outra pessoa, parece que nasceu de novo, porque do jeito que era, só nascendo de novo. É isso mesmo. Do jeito que nós éramos, só nascendo de novo. A gente olha para um assassino e diz, esse aí tem jeito mais não, só nascendo outra vez. Está certo. A gente olha para um traficante de drogas, esse aí não tem mais jeito, a sociedade não dá jeito, a cadeia não dá jeito, não tem política que dê jeito. Só nascendo outra vez. Está certo. Só nascendo de novo, só nascendo da água e do Espírito. Não tem um dia sequer que nós não sintamos e experimentemos o agir abençoador de Deus em nós. Todo dia tem bênção, todo dia tem bênção. Se abrir os olhos, bênção. Está respirando, bênção. Consegue deglutir, consegue mastigar os alimentos, é bênção. Eu tenho uma tia lá em Campina Grande, que há 3 anos não consegue mais. Está lá na cama.
não consegue mais mastigar alimentos. É uma sonda. E a gente fica vendo aquela dificuldade. A mãe de Rosali, missionária Rosali também, está há muito tempo na cama. Ela ia conversando conosco e dizendo a dificuldade que tem em se revezar com as suas irmãs. E a gente pensa, meu Deus, que bênção que é, que eu consigo colocar um alimento na boca, eu consigo mastigar esse alimento, eu consigo fazer a digestão desse alimento, ele consegue me sustentar. Mas é uma coisa tão pequena aos olhos de outras pessoas, mas para você é uma grande vitória, porque outras pessoas não conseguem fazer. É bênção. Quando você diz, eu consigo caminhar, é uma grande bênção. E existem muitas pessoas que agora, exatamente agora, gostariam de sentir um formigamentozinho nas pernas, porque há muito tempo não conseguem caminhar. E os médicos dizem, olha, aqui não vai dar para caminhar mais, não vai dar para se locomover sozinho mais, vai ter que ser auxiliado pelas outras pessoas, vai ter que ser carregado pelas outras pessoas. Qualquer problema que der, chama alguém para levar, porque não tem como se governar mais sozinho. Existem muitas coisas que para a maioria das pessoas é algo tão banal, tão bobo, tão fútil, mas que para a gente é bênção. Para a gente é uma grande bênção. Ouvir bem é uma excelente bênção. Conseguir sentir o cheiro é uma enorme bênção. Conseguir enxergar as pessoas é uma enorme bênção. E talvez a maior delas é conseguir sentir amor verdadeiro por Deus, pela sua palavra e pela sua família. Não há um dia sequer que nós não sintamos o amor de Deus por nós. Então vamos agradecer a Ele pela sua presença na nossa família, buscar a sua orientação para tudo, confiando que Ele sabe o que é o melhor para a nossa vida, de um modo que nós vivamos inteiramente para a sua glória. Que Deus nos ajude, nos abençoe, abençoe as nossas famílias, famílias amigas de Deus, se comunicam constantemente com o Senhor, entregam a sua vida a Ele, confiando tudo, inteiramente tudo nas suas mãos, e servem de instrumento a Ele para abençoar outras famílias.